Bom dia para você que está acompanhando essa aula ou para você que está realmente prestando atenção. E cá estamos nós em mais um dia de julho de 2021, onde se faz sol, mas não se vê o azul do céu, apenas o branco das nuvens e a claridade ardendo dos olhos. E como sempre, blá 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 blá, e chegamos na nossa aula. Multiplicação, divisão e potenciação de monômios. E sim, dessa vez temos mais monômios, só que agora a gente vai trabalhar com as operações entre eles. Então, seguindo a história da matemática, o que a gente vai fazer nessa aula é deixar os arcos e flechas de lado para usar mosquetes. Ou seja, em vez de analisar simplesmente o que é o monômio nele na sua própria existência, a gente vai multiplicar eles, fazer divisões, botar na potência, tudo isso nessa pequena aula. Ou seja, a gente vai fazer a mesma coisa que sempre fez para os números, só que agora a gente vai fazer para as letras. O que não muda muito, relembrando lá na primeira aula, letras também são símbolos, assim como números. Muito bem, começando pela multiplicação. A gente já fazia isso antes, só que antes a gente só pegava uma letra e multiplicava por um número, tipo 2x ou 34p. Eu dei bastante exemplo disso na última aula que eu dei, sobre monômios. Mas o que a gente vai fazer agora é se aprofundar mais nessa arte que é multiplicar as letras. Focando principalmente nas letras, porque a gente já sabe multiplicar números. Tipo, 2 vezes 4 dá 8. Mas o que daria P vezes K? Ou até indo um pouquinho mais longe, como a gente multiplica 2x vezes 4x? Bem, isso é bem simples. Pela definição que a gente tem da multiplicação de monômios, diz o seguinte: na multiplicação de monômios, nós multiplicamos o coeficiente pelo coeficiente e a parte literal pela parte literal. Então, relembrando aquela aula, o coeficiente é a parte que tem o número no monômio e a parte literal é aquela parte que tem as letras no monômio. Independente de onde está a letra, se a letra começa primeiro, ou se vem o número depois, ou se vem letra, número, letra, ou número, letra, número, não importa. O que importa é que coeficiente, número, parte literal, letra. Então tá, como exemplo de multiplicação de monômios, a gente tem essa pergunta aqui. Qual é a área da figura ao lado em centímetros quadrados? Bem, ali a gente tem um retângulo, a parte de baixo dele mede 3x e a parte do lado mede 2x. Bem, para calcular a área é bem fácil. O que a gente faz é base vezes altura. Então tá, qual é a base e qual é a altura? Tanto faz. Olhando aqui na figura agora, parece que a base é o 3x e a altura é o 2x, mas a base podia ser o 2x e a altura podia ser o 3x também. Então tá, multiplicando, a gente vai ter 3x vezes 2x, separando parte literal com parte literal e coeficiente com coeficiente, a gente tem 3 vezes 2 e x vezes x. Mas essa é a nossa resposta? Não. A nossa resposta é que a área desse retângulo é 6x ao quadrado centímetros quadrados. Isso me lembra de uma história bem legal, que é o porquê a gente usa centímetros quadrados para área. Porque, olha só, se você pensar no retângulo ali, a gente tem que o lado de baixo mede 3x centímetros e a parte do lado mede 2x centímetros. Aí a gente usaria a mesma lógica do monômio, para multiplicação de monômio. A gente faz coeficiente vezes coeficiente, parte literal vezes parte literal, e a unidade de medida vezes a unidade de medida. Então a gente teria centímetro vezes centímetro, que daria centímetro quadrado. Da mesma forma, vale para o centímetro cúbico. Seria centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Isso é uma parada que talvez vocês vejam em física lá no futuro, porque como lá na física você vai utilizar várias unidades de medida na mesma equação, você vai criar unidades de medida diferentes. Por exemplo, quilômetro por hora, você basicamente vai pegar o quilômetro e dividir pelas horas. Por exemplo, qual a velocidade de uma pessoa que andou 40 quilômetros em 2 horas? Você quer uma velocidade, que é quilômetro por hora. Então você vai pegar o quilômetro e dividir pela quantidade de horas que tem.
Então, 40 dividido por 2 dá 20. Então, são 20 km por hora. Então, ter uma noção da unidade de medida que você quer ajuda bastante nos dados que você precisa procurar na questão. Mas então tá, algumas observações sobre a questão que a gente fez agora. Quando a gente multiplica uma letra por ela mesma, assim como aconteceu no x vezes x, ali na segunda etapa, a gente vai simplesmente colocar no canto direito a quantidade de x que a gente tem ali para multiplicar. No caso, a gente teve 2x, então vai ser o x ao quadrado. Da mesma forma que a gente tinha o 4 ao quadrado, que era 4 vezes 4. Aqui a gente só vai ter x ao quadrado, que é x vezes x. A gente não consegue dizer quanto vale o x vezes x. E é muito importante tomar cuidado com essas partes para não fazer 2x, porque 2x é x mais x, enquanto x ao quadrado é x vezes x. Então vai ter uma bela diferença ali, dependendo do x que você encontrar. Outro ponto importante para se pensar. O que a gente faria se a gente tivesse duas letras diferentes? Por exemplo, ao invés de 3x, a gente vai ter 3y. Aqui é bem simples, a gente ia separar o que é coeficiente do que é parte literal. E continuaria essa multiplicação. A gente teria 2 vezes 2, 2 vezes 3, só que em vez de x vezes x, a gente ia ter um y vezes x. E y vezes x, a gente não pode simplificar isso. Então a gente vai deixar y vezes x. Então a nossa resposta seria 6yx. E aqui temos mais uns exemplos que vocês podem copiar no caderno. Primeiro a gente tem o 5x vezes 4x, separando o coeficiente de parte literal, ou seja, número de letra, 5 vezes 4 vezes x. Então, 20 vezes x ao quadrado é a nossa resposta. Segundo exemplo, 7x vezes 5y. Aqui entra o que eu falei agora há pouco sobre ter letras diferentes. A gente faz a mesma coisa, só que a gente não vai ter um ao quadrado. Então, separando o número de letra, a gente vai ter 7 vezes 5 e x vezes y. 35 vezes x vezes y. Essa é a nossa resposta. Não dá para simplificar mais. Próximo exemplo. 2 vezes a ao quadrado vezes a ao cubo. Aqui a gente tem uma coisa diferente. A gente só tem um número multiplicando e a gente tem as letras elevadas, na potência no caso. Aqui é bem simples. A gente usa uma regra lá de potências. O que tem de número em cima das letras, se elas forem iguais, a gente pode simplesmente somar, quando é a multiplicação. Então, quando a gente tem 2 vezes a ao quadrado vezes a ao cubo, a gente vai ter 2 vezes a elevado a 2 mais 3. 2 mais 3 é igual a 5. Então, 2 vezes a elevado a 5. E como último exemplo da multiplicação, a gente tem 3ab ao quadrado vezes 5a ao quadrado. Aqui a gente tem uma mistura de tudo que a gente fez até agora. Então, separando o coeficiente da parte literal, a gente vai ter 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, tanto faz, vezes a vezes b ao quadrado vezes a ao quadrado. Aqui os dois A são separados, mas a gente pode trocar os A e o B de lugar para conseguir somar bonitinho e ver melhor o que está acontecendo. Então a gente teria 3 vezes 5 vezes A. Esse A vai estar elevado a 1 mais 2, porque o 1 está ali escondido, como eu falei na última aula que eu dei, vezes o B ao quadrado. Então a gente vai ter esse 1 mais 2 vai dar 3, do A. Então a gente vai ter 15 vezes a ao cubo, que é vezes 3, elevado a 3, vezes b ao quadrado. Então, resumindo multiplicação, na definição tradicional e formal, na multiplicação de monômios, nós multiplicamos o coeficiente pelo coeficiente e a parte literal pela parte literal. Ou, de uma forma mais simples, na multiplicação de monômios, a gente precisa dividir as letras dos números e multiplicar cada um deles. A única parte difícil disso é falar, mas quando tu escreve, sai com uma beleza. Vocês vão ver na próxima aula de exercício. E agora sim a gente vai partir para algo que a gente não fez até agora ou não fez muito, que é a divisão de monômios. Nisso a gente vai seguir a mesma linha da multiplicação, ela é bem parecida.
Na divisão de monômios, o que a gente vai fazer é separar coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal. E depois fazer a operação entre os dois. Ali no meu slide está multiplicar os dois resultados, porque a gente vai pegar o que é parte literal e multiplicar com o que é coeficiente para dar o resultado. Tipo 4x, que é o que a gente tem bastante. É 4 vezes x. Na divisão, a gente vai ter a mesma coisa. Mas, enfim, na divisão, o que a gente vai fazer é fazer a mesma coisa que a gente fez na multiplicação, só que agora a gente vai dividir os coeficientes e as partes literais. Então, vamos lá para os exemplos. Resumindo, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para multiplicação, só que agora a gente vai dividir. Então, 8x ao cubo dividido por 2. A gente vai separar o que é coeficiente do que é parte literal. Coeficiente, o 8 e o 2. Parte literal, só o x. 8 dividido por 2 dá 4. X a gente deixa ele ali do jeito que está, porque não tem nada para dividir. Então, fazendo aquela parada que eu disse de multiplicar os resultados, 4 vezes x ao cubo é o nosso resultado. Mas esse aqui é muito simples, então vamos partir para algo mais complicado, tipo 12x elevado a 4 dividido por menos 2x ao quadrado. Separando o número de letra, a gente tem 12 dividido por menos 2 e x na quarta dividido por x ao quadrado. 12 dividido por menos 2, a gente tem a regra do sinal ali, que é menos com mais, ou mais com menos, de cima para baixo, que vai dar menos. Então, 12 dividido por 2 dá 6. Ali na parte das letras, a gente tem uma parada diferente. Quando a gente fazia a multiplicação, a gente somava os números em cima das letras. Mas agora, para divisão, a gente vai subtrair. Para lembrar disso, é bem simples. Para os números inteiros, de modo geral, quando a gente multiplica um número pelo outro, tende a ser um número maior. E quando a gente divide um número por outro, tende a ser menor. Então, multiplicação maior mais, divisão menor menos. Essa é a minha victorologia das divisões e multiplicações de polinômios, de monômios, quer dizer. Então tá. Fazendo a subtração, 4 menos 2 dá 2. Então a gente vai ter como resposta final menos 6 vezes x ao quadrado. E por fim, um exemplo mais difícil ainda. Menos 49 vezes a vezes b na quarta, dividido por menos 7 vezes 5 elevado à quinta vezes b elevado a 2. Então tá. Separando o coeficiente do que é parte literal, a gente vai ter menos 49 dividido por menos 7. Ali a gente tem de novo a regra de sinal. E na parte literal, a gente tem a vezes b na quarta dividido por a na quinta vezes b ao quadrado. 49 dividido por 7 dá 7. Da regra de sinal, menos com menos, mais. Show! Legal, na parte literal. O que estava embaixo, a gente vai passar com o expoente no sinal negativo. Então a gente vai ter a vezes b na quarta vezes a elevado a menos 5 vezes b elevado a menos 2. Juntando o que tem letra igual, a gente vai ter a vezes a na menos 5 vezes, 4, vezes b elevado a 4 vezes b menos 2. Nossa, isso está ficando complicado, mas vai lá. Continuando, 7 multiplicado por, dentro dos parênteses agora, que é a parte literal, a elevado a 1 menos 5 vezes b elevado a 4 menos 2. 1 menos 5 menos 4. 4 menos 2, 2. Então, como resposta, a gente vai ter 7 vezes a elevado a menos 4 vezes b ao quadrado. E esse a na menos 4, a gente pode simplificar ele botando ele no denominador, o que é proibido pela definição, mas vamos deixar aqui só para testar aquela propriedade de que quando está elevado a um número negativo, a letra muda de
ordem entre numerador e denominador. Então, como resposta final, a gente vai ter 7 vezes b ao quadrado dividido por a na quarta. Ai, Madoka, isso é pior do que trava-língua. Mas tá, chegamos na resposta. Continuando. As diferenças que a gente tem agora da divisão para multiplicação. O óbvio, a gente tem uma divisão e não uma multiplicação. E a segunda é que agora, nas letras que estão no denominador, a gente passa ela para o numerador com expoente negativo, ou expoente no sinal contrário do que está. Como foi ali no caso do a elevado a menos 4. A elevado a menos 4 estava no numerador e a gente decidiu passar ele para o denominador, então a gente precisou trocar o sinal. A gente pode dizer que a gente botou no negativo, porque na regra de sinais, negativo com negativo dá positivo. E só para concluir, aqui vai uma curiosidade, nem é tanto curiosidade, é mais conhecimento mesmo, de quando a gente tem x dividido por x. Seguindo a ideia que eu falei de passar do denominador para o numerador com o sinal oposto, ou seja, com o sinal negativo aqui, a gente vai ter x na 1 vezes x na menos 1. Então, fazendo a operação, 1 menos 1 vai dar 0, então x na 0. E para quem lembra bem, x na 0 não é 0, x na 0 é igual a 1. Então, quando a gente tem um, uma letra dividida por a mesma letra e esse resultado vai dar 0 ali embaixo, seja x ao quadrado dividido por x ao quadrado, t na quarta dividido por t na quarta, isso sempre vai dar 1. Mas então tá. Resumindo a divisão de monômios. Na, na forma tradicional, na divisão de polinômios, nós dividimos o coeficiente pelo coeficiente e a parte literal pela parte literal para, no final, multiplicar os dois resultados. Ou, de uma forma mais simples, faça a mesma coisa que fez na multiplicação, só que agora você vai dividir os números por números e letras por letras. No final, multiplica os dois. Bem simples. Eu me matei ali para falar, mas é porque eu tava falando. Mas quando eu escrevo, isso sai com uma beleza. E continuando para o último assunto da aula, potenciação. Aqui, de novo, a gente tem uma coisa diferente, a potência, ou seja, a multiplicação de um monômio por ele mesmo várias vezes, que é o caso do x vezes x. A gente já viu isso até, mas agora a gente vai ver isso de uma forma mais extrema. E aqui o que a gente vai fazer é pegar o coeficiente da parte literal e aplicar na potência. Aqui esse assunto é bem simples e até bem rápido. Tanto que a gente tem até uma curiosidade bem legal que eu acho, que a gente pode usar palavras ao invés de números e letras aleatórias. Por exemplo, ao invés de a gente pode pedir o quadrado de 11x, que seria 11x elevado ao quadrado. E então, fazendo o que a definição manda, a gente vai pegar a potência e aplicar tanto no coeficiente quanto na parte literal. A potência aqui é 2, por causa do quadrado ali. Não confunda com 4. Então tá. Passando o 2 para dentro do parênteses, a gente vai ter 11 ao quadrado vezes x ao quadrado. Ó, x ao quadrado já é uma resposta. Não dá para simplificar mais. O que falta agora é só o 11 ao quadrado, que dá 121x. 121 só. 121x ao quadrado é a nossa resposta. Outro exemplo de potência falada é a sexta potência de 3y ao quadrado. O que a gente vai fazer? Aplicar a potência 6 para cada letra e para cada número que aparece. Então a gente vai ter 3 elevado a 6, y elevado a 6 e x ao quadrado elevado a 6. Aqui a gente usa uma propriedade de potência que talvez vocês já tenham visto, que é quando a gente está na potência de uma potência, a gente multiplica os números que estão em cima. Então, no caso, a gente tinha x ao quadrado, que tem o 2, elevado a 6, então 2 vezes 6. Então tá. 3 elevado a 6 dá. Nunca vou fazer de cabeça isso. Vai dar 729. Y elevado a 6
y elevado a 6, e x ao quadrado elevado a 6, fazendo a parada da multiplicação dos números, x na 12. Então a nossa resposta é 729 y na sexta, x na 12. Esse foi mais um caso em que é mais difícil falar do que escrever. Mas, enfim, nesses dois exemplos aqui a gente já pôde perceber que tem alguns cuidados que a gente precisa ter. Por exemplo, a gente tem que ter cuidado na hora de escrever os parênteses, porque pode acabar com um resultado bem errado. Por exemplo, quando é 123y elevado à quinta, a gente tem que cuidar para colocar esse a quinta tanto no número quanto na letra. Porque se a gente colocar só na letra ou só no número, vai dar errado. Outro cuidado importante de se ter é quando você for multiplicar os expoentes por outro expoente, para não acabar somando, porque pode acontecer bastante, pode acontecer realmente, eu já me enganei nisso, eu acho. E um exemplo disso é y ao quadrado elevado à quinta. Se você somar, você vai ter y na sétima. Mas se você multiplicar, que é o correto a se fazer, vai dar y elevado a 10. E para encerrar a aula, mais dois exemplinhos. Primeiro deles, 7 vezes x ao quadrado. Aplicando ao quadrado o 7 e o x, 7 ao quadrado vezes x ao quadrado, 7 ao quadrado, 49. Então, 49 vezes x ao quadrado, porque x ao quadrado não dá mais para simplificar. Segundo exemplo de trava-língua, menos 6 vezes 7 vezes p ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Ali a gente tem que pegar o sinal de negativo, então vamos pegar para o 6, menos 6 ao quadrado, vezes t ao quadrado, vezes p ao quadrado de novo. Então, lembrando a nossa propriedade, vai ser 2 vezes 2 no final. Menos 6 ao quadrado, regrinha de sinal, menos com menos, mais, dá 36. T ao quadrado continua t ao quadrado. E por fim, aplicando a nossa regrinha lá do expoente, p ao quadrado é p vezes 2. Então vai ser p na quarta, como está ali no final. Então nossa resposta final é 36 vezes t ao quadrado vezes p na quarta. Então, esse até que foi mais fácil do que eu pensava, não foi um trava-língua tão grande. Mas isso não importa, porque esse é o nosso fim da nossa aula. Nosso fim da nossa aula. Na próxima aula vai ser uma aula de exercícios dada pelo Murilo. E a gente se vê na semana que vem falando sobre. Deixa eu dar uma lembrada. Se não me engano, polinômios. Que eu falei na minha última aula que eu ia dar daqui a 2 semanas. Era 2 semanas naquela vez. Então tá. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado por assistir essa aula e até semana que vem com polinômios.